Olá para vocês, estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje minha convidada é a psicóloga Eliana Biasoli. Eliana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, o prazer é todo meu. Hoje se fala muito em ansiedade, vivemos um período pós-pandemia. Você percebe o crescimento dos casos de ansiedade em consultório? Então, olha, os números são alarmantes, né? Antes da pandemia, nós tínhamos 50 milhões de pessoas com crise de ansiedade. Hoje, um dado recente, são 150 milhões de pessoas com crise de ansiedade, né? Então, sim, a pandemia, ela trouxe aí não só a pandemia, né, esse novo normal que a gente vem vendo por aí, trazendo uma perturbação na cabeça das pessoas muito grande, né? Então, sim, a procura, o consultório está lotado, né? Os consultórios, as pessoas com muito mais crises, né? Então, um cenário bem ruim esse que nós estamos enfrentando agora em termos de ansiedade. Não a ansiedade normal, né? A ansiedade normal todo mundo tem, eu, você, o nosso dia a dia, mas essa patológica que cria sintomas no nosso corpo, da dor de cabeça, da náusea, dá uma série de sintomas, né? Que a pessoa ela acaba passando de médico em médico e é uma peregrinação bem ruim essa, né? Então aumentou sim muito. Eliana, mas como descobrir, para identificar essa ansiedade? É através de um familiar, de um amigo? A própria pessoa consegue se identificar que não está legal, que precisa de ajuda? Aham. Então, aí depende, né, em que nível que a pessoa já está, né? Porque, por exemplo, quando ela chega no nível de ansiedade patológica, que a gente chama de TAG, de que ela tem um transtorno de ansiedade generalizado, olha, ela sente, né? Ela vai sentir onde? Ela começa a ter problemas no sono. Então a pessoa entra, sabe? Ela começa a dormir e começa a ter micro despertares. Esse é um tipo de insônia causada pela ansiedade. Ou então fica horas e horas ruminando, a pessoa deita na cama ali e começa a pensar improdutivamente. E daí passa 20 minutos, passa 30 minutos, a pessoa não consegue dormir. Quando isso acontece, ela já ativa mais ansiedade e aí fica mais tempo ainda sem dormir. Nesse estágio aí, também nós temos outros sintomas que afetam a pessoa já, que é a dificuldade para comer, né? Então, come e fica com aquela comida parada no estômago, né? Então, nesse nível, a própria pessoa já tem alguns sintomas muito claros. E às vezes tem o travamento, esse é muito delicado e mais complicado ainda, que são as crises de pânico, que a gente chama, né? Então a pessoa está lá, está tranquilo num shopping, né? Ou passeando com a família, e de repente, pá, trava. Tem uma necessidade, uma urgência de sair do ambiente, né? E começa a não frequentar mais shopping, dificuldade de andar em elevador, né? E nesse movimento a pessoa começa a se trancar dentro da casa, né? Para os outros lidar com quem tem ansiedade patológica, né? Que é difícil, né? Porque as pessoas acham que isso é frescura. Ah, não, isso aí não é doença, isso aí é frescura, né? Ah, a pessoa sempre foi assim, isso é frescura. Não é, gente. Isso é um transtorno do humor, né? Então, é óbvio que a pessoa não consegue controlar. Como é que os outros percebem uma pessoa ansiosa, né? Aqui tem uns erros, as pessoas acham assim, só quem fala muito rápido que é ansioso. O que você acha? Só quem fala rápido que é ansioso? De jeito nenhum, né? Não, né? Então, às vezes a pessoa fala calminho, mas lá por dentro o cérebro está todo em ebulição, né? Então, não, às vezes a pessoa fala rápido, às vezes não fala, mas todos têm um senso de urgência, né? Eu preciso que as coisas sejam feitas e né? Então, essa pessoa, por exemplo, ela tem dificuldade para permanecer em fila, ela tem dificuldades no trânsito, e o trânsito tá bom de andar esses tempos, tá nada, né? Tá complicado o trânsito, né? Então, o trânsito dá uma paradinha, se a pessoa está muito ansiosa, aí já vem a buzina, já vem uma série de coisas, isso não é nada legal, né? Porque se já tinha ansiedade ali em função de demora, piora muito quando a pessoa começa
buzinar, começa a fazer desaforos no trânsito, né? Então é como se a gente tivesse a ansiedade, né? A ansiedade, quem olha, percebe que o outro está ansioso, e quem tem a ansiedade, né, também percebe por sintomas muito claros, intensos e fortes que está ansioso, né? Mudança de sono, mudança de apetite, agressividade. A pessoa às vezes fala assim, ah, o fulano tem pavio curto, né? O pavio curto é quando a pessoa já está com uma ansiedade muito elevada, e aí ele fica com o pavio curtinho, né? Esse senso de urgência também aparece, né? E a pessoa, às vezes, ela está um pouco aérea, né? Então, está conversando com a gente, mas não está conectada na conversa. Então, quem convive percebe, né? E muitas vezes sofre com o ansioso, né? E o ansioso também percebe e sofre com o próprio quadro. E o que fazer? Qual é o caminho para você conseguir melhorar dessa ansiedade, ter uma vida melhor? Então, hoje nós estamos numa era de supermedicações, né? Você fala assim, como é que você faz para pedir para medicar um paciente seu, né? É um psiquiatra. Psiquiatra é um médico que medica cérebro, que trata hormônios cerebrais, né? Psiquiatra não é médico de louco, né? Ainda tem muito esse viés. Ah, eu fui no psiquiatra, então eu já estou ficando doido. Não, não é nada disso, né? O psiquiatra é quem medica o nosso cérebro. Então, quando o paciente chega ao meu consultório, primeiro a gente faz uma medida, uma auferição do humor dele, para ver se ele tem uma ansiedade que é natural, que é normal, que você tem, eu tenho, todo mundo tem, ou se é uma ansiedade patológica que já está causando prejuízos na vida daquela pessoa, né? Então, só medica porque o pessoal pensa assim, ah, estou ansioso, já vou medicar. Não, não é assim, né? Primeiro nós vamos ver qual é a capacidade de enfrentamento da pessoa, como é que está a capacidade dela de compreender o real de uma forma mais realista e clara, né? E só depois, normalmente, né, eu gosto que seja medicado quando a pessoa já está tendo as crises de pânico, porque aí o sofrimento é muito elevado, né? Então, o medicamento é necessário? Olha, o medicamento não cura a ansiedade, isso, né, tenho clareza. Por quê? A ansiedade patológica ela é uma questão de pensamentos que não estão claros. Então, quem está ansioso, ele está pensando o tempo inteiro de forma muito catastrófica, que é assim, ó, o pior vai acontecer e eu não posso fazer nada. Se eu pensar isso o tempo inteiro, eu começo a ficar hipervigilante com relação à minha realidade, né? Então, alterar essa forma de cognição de pensamento é que vai curar a ansiedade da pessoa. Aqui eu sempre dou umas dicas nos meus vídeos e tudo mais, eu falo, olha, duvida sempre do que você está pensando quando você está ansioso. Não entra na primeira vibe do seu pensamento, né? E o remédio a gente usa quando, vamos dizer assim, a coisa está um pouco mais exacerbada. Ah, eu vou meditar, eu estou com TAG, eu vou meditar. Gente, eu acho muito difícil. O cérebro da pessoa está todo acelerado, né? E eu vou ali, oh, eu adoro meditação, tá bom? Não estou dizendo isso. É que quando a pessoa está numa crise de ansiedade muito violenta, olha, é muito difícil a pessoa conseguir, né, parar e ficar. Então, assim, eu não sugiro muitas técnicas, inclusive, o caminho aqui é ir para um tratamento psicológico, a linha que eu gosto, né, eu tenho várias especializações, mas para essa finalidade aí eu gosto da cognitivo-comportamental, que vai reestruturar a forma de pensamento, né, daquela pessoa que já está em sofrimento. Ah, e que outras coisas eu posso fazer? Bom, eu posso melhorar minha agenda, não colocar tantas coisas lá dentro. Eu posso enfrentar aqueles meus medos, né? Eu posso te falar também o que não deve fazer, né? Enfiar dentro de casa, não conviver com pessoas, parar de fazer exercício, né? Ficar ali ruminando o tempo inteiro, né? Isso vai piorar o quadro, né? Então, o que fazer na ansiedade? É ter uma agenda bem clara e uma rotina.
né? Quando a gente fala de rotina, as pessoas falam, ah, não, mas se eu tenho rotina, eu não sou livre. É o contrário, né? Quem tem rotina está livre. Está livre, inclusive, para escolher não fazer aquela rotina, né? Então, eu tenho visto muita gente que ainda está em home office, né, trabalhando de casa. Eu sempre falo para meus pacientes, sai de casa, para almoçar, sai de casa para andar no parque, sai de casa para ir no supermercado, ficar só na casa, um ambiente só de trabalho, não é bom para aquela pessoa, né? Então a ideia é você não fazer esse tipo de coisa. É você, vamos dizer assim, o seu cérebro, nosso cérebro é muito potente. Se a gente não conduzir o nosso cérebro na direção que é boa para nós, de uma realidade onde a gente tem uma rotina boa, por exemplo, a pessoa que joga a noite inteira, aí durante o dia dorme, automaticamente essa pessoa vai ficar mais ansiosa, porque ela não está com uma rotina boa, né? Então, a rotina boa é ter horário para dormir, ter horário para comer, relacionar com pessoas é fundamental. Brincar com o filho, se tiver filho, brincar com os pets, se tiver animaizinhos, né? E passar por um tratamento, né? Mas é a gente ter uma vida, né? Uma vida real mesmo, não aquela vida lá de instagramável, né? Que eu costumo brincar. Helena, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço. Um abração. Tchau, tchau. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Eliana Biasoli.